santos como você nunca foi. Então comece a pedir ao Senhor para que você seja santo, ter pelo menos um pouco da santidade que Ele é, que Ele é santo, Ele é maravilhoso. Declare contigo, Pai. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés.
Aleluia, Jesus. Nós te adoramos nessa noite, Senhor, porque sabemos que não há outro Deus. Não há outro Deus digno, não há outro Deus poderoso. Aquele que é capaz de nos transformar dia após dia. E é esse Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. E é esse Deus que nós nos rendemos, nos prostramos diante dele nessa noite. Nesse culto de oração, nesse culto em que nós vamos aprender mais da palavra do Senhor. Se nós estamos aqui é porque nós temos sede e fome dele. Temos sede e fome da palavra, da presença desse Deus. Que você possa abrir o seu coração nessa noite. Esvazia teu coração nessa hora. Tira todas as preocupações. Esquece um pouco aquilo que te preocupa, aquilo que aflige o teu coração nessa hora. E se entregue somente à presença do Senhor que está nesse lugar. Se entregue somente àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite, através da sua palavra, que virá o nosso coração nessa noite como uma semente. Que essa semente ela venha frutificar na nossa vida. Mas o nosso coração precisa estar fértil. O nosso coração precisa estar preparado para receber essa semente. Que você possa esvaziar agora seu coração. Esvazie-se agora diante do Senhor. E prepare o seu coração nessa hora para receber aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Prepare o seu coração para receber. Esteja com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Esteja com o seu coração sensível para sentir a presença dEle. Ele já está nesse lugar. Que presença preciosa. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, se sentir à vontade no nosso meio nessa noite, para que Ele tenha liberdade para fazer, para que Ele tenha liberdade para falar. Que o Senhor tenha liberdade nessa noite no nosso meio. Tu tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Faz a tua vontade, Senhor. Nos enche com mais de ti nessa noite. Nos enche, Senhor. Vem com o teu fogo, Espírito Santo de Deus. Vem com o teu fogo, Senhor, abrasar o nosso coração nessa noite. Nos dá ânimo, nos dá força, Senhor, para permanecer de pé na tua presença, com fome e sede de ti, te buscando, Senhor, nos alimentando da tua palavra. Senhor, tendo vontade, tendo desejo de te buscar todos os dias. Que a nossa maior prioridade seja a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glórias a esse Deus maravilhoso. Pode sentar no seu lugar. Seja bem-vindo a essa noite, esse culto de oração. Vamos aprender mais da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos estudar mais da palavra, aprender mais sobre o que o Senhor quer para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos estudar a palavra hoje com o Cícero. Aleluia. Glória a Deus. A tua palavra quero. Vamos levantar as mãos para cá, amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, de louvarmos o teu nome.
e de sermos completamente trabalhados e lapidados para ser como o Senhor. Aperfeiçoa-nos cada dia mais na Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo de uma forma maravilhosa, para que ele possa ser cheio do Teu Espírito mais uma vez e ser usado para a transformação de vidas. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, usá-lo. E que tudo aquilo que venha se levantar contra a vida do Cícero caia por terra em nome de Jesus. Guarde sua casa, todos os seus bens, sua esposa, sua filha, para que ele possa estar guardado e em paz nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, uma ótima noite. Glória a Deus e aleluia. Meus amados, eu quero conversar com vocês a respeito do livro de Amós. Quantos aqui já leu o livro de Amós? Olha, temos poucos. Vamos todos agora saber do que se trata o livro de Amós, né, o que é que ele quer nos passar. Eu vou dizer para você, meu querido, se você estiver inflamado hoje aqui, vai doer o negócio. Porque o Senhor veio para falar e Ele vai falar hoje aqui, amém? Amém. Antes de mais nada, eu também quero fazer uma pequena oração aqui. E eu queria que vocês orassem comigo nesse momento. Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho a Ti aqui nessa noite, primeiro te agradecendo pela oportunidade. E segundo, meu Pai, eu venho a Ti pedindo, usa-me. Me dá essa alegria aqui, essa noite de ser usado por Ti, Senhor Deus. Pois a Tua igreja, ela não quer ouvir o que o Cícero tem a dizer. A Tua igreja, ela quer ouvir o que o Senhor tem a dizer aqui essa noite. Então, meu Pai, que seja o Senhor falando, que seja o Senhor ministrando a palavra, que seja o Senhor nos incomodando, que seja o Senhor que nos transforma e que nos liberta. Isso pelo nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu botar o telefone aqui, que esse vento não vai deixar eu trabalhar, não. Amém, meus amigos. Antes de mais nada, eu também quero conversar com vocês, fazer umas perguntazinhas para a gente entrar no livro aqui de Amós. Uma das primeiras perguntas que eu quero fazer a você é o seguinte: eu meditando, vendo todo o contexto desse livro, e uma das perguntas que mais me vinha na mente era: como é que está a minha vida diante de Deus? E é uma pergunta que eu quero fazer a você essa noite. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Como é que está o teu comportamento diante do Senhor? Como é que está a tua maturidade? Como é que está a tua vivência com os irmãos? Como é que está o teu caminho? São perguntas muito importantes para que você consiga absorver o máximo do que a gente vai falar aqui essa noite. O livro de Amós é um livro riquíssimo. Vem trazendo um ensinamento muito rico. E eu oro muito a Deus para que, conforme Ele falou comigo, Ele possa falar com você também, em nome de Jesus. Eu sei que é quinta-feira, nós trabalhamos, estamos cansados, o corpo está cansado, mas eu peço que você tenha total atenção no que vai ser dito daqui para frente, porque isso aqui pode separar o você de agora e o você de amanhã. Eu creio muito que o que o Senhor tem para nos dizer aqui essa noite, Ele vem para nos incomodar, a mudar, a nos alinhar, a nós pegar a nossa responsabilidade de fato como cristãos. Porque entenda algo, querido, você é cristão e você tem responsabilidade por ser cristão. Então é sobre isso que a gente vai estar falando um pouco aqui essa noite também, amém? Então vamos lá, o livro de Amós é um livro que tem 9 versículos, ou 9 capítulos. Eu não vou estar lendo todo porque não condiz, é muito texto, então eu vou estar pontuando os capítulos e o que ele está falando, e assim nós vamos entrar em todo o enredo. O livro de Amós é um livro que ele foi escrito para bater de frente com a hierarquia do povo de Israel, juntamente com o povo de Judá. Amós era um homem comum, e aqui é um dos pontos mais fortes que eu acho. Amós não era profeta, mas foi levantado para ser profeta. Amós era um homem que cuidava de gado, colhia sementes, um homem do campo, um homem normal. E aqui eu quero puxar para nós.
Às vezes nós achamos que por não ter cargos na igreja, Deus não vai nos usar. Posso dizer uma coisa para você, meu querido? Se você estiver disposto, uma ida sua num supermercado é o suficiente para Ele usar. Um irmão lhe para, obrigado, e começa a conversar com você sobre um problema. E ali já não é mais você conversando, é o Senhor ministrando na vida daquele irmão. Mas para isso é necessário que você se permita viver isso. É necessário que todas as manhãs você diga para o Senhor: Pai, eu me acordei, graças a Ti. Mas que meu dia não seja um dia comum, mas que meu dia seja um dia proveitoso para Ti, para o Teu reino. Porque é para isso que eu sirvo, para Te alegrar e para engrandecer o Teu reino mais ainda. O nome do significado Amós é um nome muito interessante também. Significa aquele muito duro. A um povo que tinha, como se Jesus falava naquele tempo, olhava para os fariseus e dizia: ó, vocês são um bando de sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, vocês são perfeitos por fora, vocês passam ali na rua e ninguém diz quem vocês de fato são, mas eu que sou do coração do homem sei quem vocês são. Víboras, pessoas altamente malignas, más. E era muito um pouco sobre isso também que Amós veio falar com o povo. Então aqui para a gente começar, no capítulo 1, né? Deus fala com Amós dizendo o seguinte. Abre aí capítulo 1 do livro de Amós, diz o seguinte: a palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visão a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Neste tempo, Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era o rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Aqui eu quero entrar num contexto porque Amós foi levantado profeta aqui para profetizar ao povo de Israel. Quem era o rei do povo de Israel naquele tempo? Jeroboão. Jeroboão foi um dos piores reis que já sentou na cadeira de rei em Israel. Muito bom para questão de riqueza, mas como rei, conforme o coração do Senhor, foi um dos piores. Então aqui é uma mensagem de Deus ao povo de Deus. Mas é interessante porque Deus ele não começa batendo no povo de Deus. Ele não começa falando: olha, assim eu quero falar com vocês. Sabe como é que ele começa? Pegando pelas beiradas. Vou te explicar como. No verso 3 ele diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro, pontudos, porei fogo na casa de Hazael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em que, diz o Senhor. E assim ele fala do povo de Gaza, ele fala do povo de Edom, ele fala do povo de Amon, de Moabe, e ele também fala do povo de Judá, para chegar em Israel. E o que é muito interessante, isso aqui não é um por acaso. Ele está justamente querendo chamar a atenção para o povo de Israel. Ele está dizendo aqui para o povo de Israel: olha, vocês acham que se eu estou falando isso para esse povo, vocês vão sair ileso? O comportamento de vocês é tão semelhante quanto o deles, e vocês acham que vocês vão sair ileso disso aqui? Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês, assim diz o Senhor. E eu estava vendo, né, estudando essa palavra, algo bastante interessante, é que essa cidade circunciviava, nem existe essa palavra, fazer uma rodazinha, as cidades vizinhas a Israel. É como se Deus chegasse e falasse de Beberibe, de Manassés, de Pindoretama, e saísse arrodeando, e só nós no meio não tinha sido falado ainda, né? Mas na verdade, o alvo que estava sendo criado era Israel. Então aqui o Senhor está falando para Israel, dizendo: olha, o teu comportamento é deplorável.
e eu não vou mais tolerar isso. Isso é o que fala o capítulo 1. No capítulo 2, deixa eu pegar aqui. No capítulo 2 é onde ele vai começar a falar com Israel, a começar a dizer para Israel o porquê eles serão castigados e como serão castigados. A partir do verso 5 diz assim, ó, o julgamento de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandália o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam a justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profana o meu santo nome. Olha aonde chegou Israel. Olha aonde chegou o povo de Deus, o povo escolhido por Ele. Olha o comportamento que eles chegaram. Mas vale ressaltar o seguinte, antes de eu continuar. O rei daqui era Jeroboão, como eu falei para vocês, um dos piores que tinham. E Israel estava vivendo um dos melhores tempos em termos de economia e poder militar. E entre outras palavras, eles viviam num mundo onde tudo estava dando certo, porém, onde a sua morte espiritual já se cheirava mal. Já não era mais algo que o Senhor se agradava, pois o povo fazia o que fazia sem sentir um dó no coração. Não era para eles algo que criasse pelo menos remorso, como aconteceu com Judas. Nem isso. Vocês vão ver no decorrer da palavra que tudo que o Senhor vai falar, vai se levantar um único homem em favor de Israel. Em favor de Israel. E vocês verão como isso acontecerá. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor no templo do seu Deus, e bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedros e forte como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Aqui Deus está dizendo: olha, eu tentei com vocês. Eu estou dizendo, eu fiz isso aqui, vocês sabem que eu fiz. Isso aqui não é algo escondido ao vosso entendimento e ao vosso coração. Vocês sabem quem eu sou. E vocês sabendo quem eu sou, continuam com o comportamento deplorável que vocês têm. E olha o que eles fizeram com os profetas que Deus tinha dado. Deus levantou pessoas santas no meio do povo, e olha o que o povo fez. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor. Vocês fizeram os nazireus beber vinho, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Não sei se vocês sabem, nazireu é um ser humano que é separado para Deus. Ele não casa, ele não bebe vinho, ele é um cara altamente dedicado a Deus. É conhecido como nazireu. A vida dele é totalmente para Cristo. E olha o que os caras fizeram. Pegaram os caras que eram dedicados ao Senhor e fizeram eles beber vinho. Fizeram fazer parte do pecado, da podridão deles. Lá na frente ele vai dizer: vocês têm nojo daqueles que falam a verdade. Se alguém vai atrás de justiça, vocês menosprezam. Olha em que ponto chegou. Agora, então, eu os amassarei, como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, o guerreiro não salvará a sua vida, o arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor.
Aqui ele está dizendo, não importa o que vocês têm, não importa o poder militar que vocês tenham, eu não estou nem aí se vocês têm o melhor soldados que essa terra já viu. Vocês estão mortos espiritualmente. E não tem um que diga, acorda, povo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu precisei levantar um cara de Judá para vir falar aqui dentro, aonde eu tinha colocado profetas aqui dentro, e o que vocês fizeram foi destruí-los. Vocês calaram aquele que era para ser a minha voz, e eu tive que levantar alguém lá de fora para falar aqui dentro. E isso a gente finaliza no capítulo 2. No capítulo 3 é algo muito massa e forte ao mesmo tempo. No verso 2 ele diz assim, ó: eu escolhi vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Deus dizendo para eles, pessoal, eu escolhi vocês a dedo. Eu fiz milagres no meio de vocês, dias após dias. Foram 40 anos no deserto, onde eu fui para vocês a nuvem, aonde eu fui para vocês o fogo, aonde eu fui para vocês o maná. Não foi assim o povo de Israel? Mas vocês acham que por causa que eu escolhi vocês, vocês se dão o direito de pecar, achando que eu não farei nada? Não é assim também na vida de muitos cristãos? Viemos para a igreja, tocamos, pregamos, mas a verdade é que por dentro estamos a um passo de se pegar no meu pé, eu explodo, eu falo mal, eu dissemino ódio. Você quer ver quem é alguém? Veja como ele com raiva. A pessoa com raiva, ela transpassa quem ela é de fato. Ela não corre, ela não consegue se controlar. Mas aquele que deixa Deus mudar, porque entenda, meus amados, eu não estou falando de um ser perfeito, eu estou falando de nós, como eu e você aqui. Nós somos pecadores. Lógico que se a gente ficar com raiva, a gente em algum momento vai falar o que a gente não quer, alguma coisa que a gente não devia falar. Mas a pergunta que fica é: será que arrepende o teu coração depois de pecar? Será que o Espírito Santo ainda fala contigo dizendo: o teu comportamento foi deplorável? Será que nós conseguimos ainda escutar o Senhor nos corrigindo? Ou não? Tá bonito demais só tocar, ninguém sabe do meu pecado. Tá bonito demais só, sabe, ir pro culto, bota uma roupazinha legal, dá um paz do Senhor, um sorriso, vai para casa e pronto. Ah, meu amigo, ele virá como um ladrão. E onde estará o teu coração? Se é que vai ser encontrado o teu coração. E aqui ele vai continuar dizendo muitas coisas a respeito do povo de Israel. Ele diz o seguinte: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada. Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Proclame nos palácios de Asdod e do Egito, reúna-se aos montes de Samaria, para verem o grande tumulto que há ali, e a opressão em meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano: um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Aí, assim diz o Senhor: assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão,
só 2 ossos da perna, ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Eu fui pesquisar o que esse trecho estava falando, e ele estava dizendo o seguinte: olha, não vai restar nada. O que ele está dizendo aqui é que quando dentro da boca do leão, um pastor, o que ele vai pegar depois que a ovelha é comida, é o que? Um osso da perna, um pedaço da orelha, restos mortais. Assim ficará o povo de Israel, corpos por cima de corpos. Além disso, mais nada. E aqui a gente fica no capítulo 3. Vamos para o 4. Tem muita coisa aqui para acontecer ainda. E aqui no 4, continua o Senhor falando para o povo. No verso 2 assim, ó: o Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e o último de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel, olha isso aqui, ó. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gigal e pequem ainda mais. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no 3º dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor soberano. O que Deus está falando aqui para eles é o seguinte: vão lá, continue fazendo lá o culto de vocês, continue achando que eu não estou ligando para o comportamento de vocês, continue achando que vossas músicas me agradam, que as vossas ofertas de alguma coisa eu tenho prazer. Nisso vocês estão pecando mais ainda, porque vocês estão me tratando como tolo, diz o Senhor, o soberano. E aqui eu trago para nós: como é que está o nosso coração quando nós vemos para um culto desse? Como é que está o nosso coração quando a gente às vezes nem está num culto desse, quando está na nossa casa, no meio do nosso povo? Porque é muito fácil, às vezes a gente se estressa com a esposa, fala o que não quer e o que não pode. Mas aqui é muito mais fácil a gente botar uma máscarazinha e se passar de santo, se passar de bom moço. Mas a pergunta é: isso não dói no teu coração? É sério que isso não te incomoda? É sério que o Senhor não fala contigo em nenhum momento do teu dia, falando: tá certo esse comportamento, filho? Tá certo esse comportamento, minha filha? E você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito Santo está falando com você também. Ou até nisso você perdeu a audição quando o Espírito Santo fala? No 6 ele fala, 4:6 assim, ó: fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Ele fez mais. No 7 ele reteve a chuva. No 8 acabou-se a água. No 9 pragas e ferrugem. No 10 ele mata os jovens à espada. No 11 destruiu algumas das suas cidades, como destruiu Sodoma e Gomorra. Ficaram como tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. No 12 ele diz: por isso ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com vocês, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. E a pergunta é: e se hoje for o nosso dia de se encontrar com Ele?
der certo. No 13 ele fala assim: aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor dos Exércitos, esse é seu nome. Sabe, irmão, a gente não dá para correr do Senhor. A gente pode até se enganar os outros à nossa volta, enganar a esposa, enganar o marido, mas Ele não. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. No capítulo 5, ele aqui continua falando a respeito da maldade do povo. E fala o seguinte: ouça estas palavras, ó nação de Israel. Este lamento acerca de vocês. Este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar está a virgem Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante. Assim diz o soberano, o Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor, a nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gigal, não faça peregrinação a Becebá, pois Gigal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, Ele irromperá como fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-los. E não haverá ninguém ali para apagá-los. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez Pleiades e Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre as fortalezas, e destruição vem sobre a cidade fortificada. E aqui ele fala uma das coisas que é o porquê disso tudo. No 11 ele fala o seguinte, no 10 ele fala o seguinte: ó, vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam-lhe dar-lhe o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinha verdejante, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraça. No 14, ele ainda pede: busque o bem, não o mal, para que tenham vidas
então o Senhor, Deus dos exércitos, está com vocês, estará com vocês, conforme vocês afirmam. E é interessante porque a gente está falando aqui de pessoas que é um povo de Deus. Nós não estamos falando de ímpios, nós não estamos falando de outros povos que têm outros deuses. Nós estamos falando do povo de Deus que adotou para si outros deuses, que adotou para si outros comportamentos, que adotou para si outro estilo de vida que não é condizente com a palavra do Senhor. E isso aqui é algo que não é muito distante hoje da nossa realidade. Não precisamos ir muito longe para ver esse comportamento se repetindo. Não precisamos ir muito longe para ver esse tipo de situação a olho nu. A gente, para quem acompanha política, sabe o que está acontecendo com o nosso país. Quem acompanha a política mundial sabe o que está acontecendo em vários outros países, aonde a justiça é cerceada, aonde o justo é morto e aonde o mal triunfa. E o mais decadente de tudo isso, pessoas que dizem ser o povo de Deus, estão no meio deles. Às vezes, não na ação, mas na mesma linhagem de pensamento. Não sei se vocês estão lembrados, mas essa não é também a forma que serão reconhecidos os filhos da besta? Quando a gente estava conversando a respeito do 666, da marca da besta, que era o que? Um comportamento. Eles serão reconhecidos pelo um comportamento, pela uma mesma linha de pensamento. A linha que sempre opina pelo lado errado, que sempre defende o lado errado da situação. Mas vem para o culto, canta, prega, mas o coração já não bate mais. O espírito faz tempo que não se vê. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. No 18 diz assim, ó: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Porque aqui nós estamos, como eu falei, nós estamos falando de pessoas cristãs, crentes, povo de Deus, que pregava dizendo que venha o dia do Senhor. Aí o Senhor respondendo na oração deles: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que vocês pensam do dia do Senhor? Não tá pensar, né? Deus falando para ele: vai, conta para mim, meu beija-flor, o que é que você acha que vai ser o dia do Senhor para você, com esse comportamento? Diz para mim. Aí o Senhor fala: será dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. O dia do Senhor não se escapará a ninguém. Toda língua, tribo e nação, todos prestarão contas de seus atos. Todos apresentarão o seu coração diante do Senhor. E a pergunta é: de quem será o teu coração? No 21 ele diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereais, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção. Afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeirão perene. Aqui é Deus falando, dizendo: olha, não adianta, eu não estou escutando vocês. Não adianta. O que chega até mim é a
caatinga insuportável do vosso pecado. É isso que chama a minha atenção em vocês. Não é mais o que vocês semeiam como oferta, não é mais o que vocês semeiam como culto, mas é isso que tem chegado até mim. E aqui, um Deus misericordioso, Ele ainda diz, ó, em vez disso, gente, muda. Em vez disso, traz o teu coração para a retidão. Em vez disso, pratica a justiça. Em vez disso, pega os meus mandamentos e bota em prática de novo. No 25 ele diz, foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e oferta durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram o rei Sicut e Kiuim, imagem dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. E aqui ele está mais uma vez afirmando o que vai acontecer com esse povo. Não haverá mais arrependimento pela parte do Senhor. Não veremos um Abraão aqui dizendo, mas Senhor, se tiver um justo, salvaria ele. Não veremos mais um Moisés aqui dizendo, não povo, não Senhor, não destrói o povo. Aqui Israel já está maduro, pronto para a colheita. E não é no bom sentido. Aqui Israel já está pronto para ser abatido. No verso 6, no capítulo 6, deixa eu só me alinhar aqui com... No verso 6, no capítulo 6, na verdade, ele fala, há de vocês que vivem tranquilo em Sião, que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, os quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Ramate, e em seguida desçam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que eu estou afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comem os melhores cordeiros e o povo e os novilhos mais gordos, dedilham as suas liras como Davi, improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os olhos mais finos, mas não se entristece com a ruína de José. Aqui ele está falando da frieza do povo. Vocês estão muito bem, vocês acham que isso é o suficiente, enquanto o povo perece, enquanto vocês perecem, vocês acham que ter essa riqueza vai lhes salvar, e não vai. Como ele falou nos capítulos passados, vocês construíram mansões, mas não morarão nelas. Plantaram vinha, mas não beberão do vinho dela. E aqui ele está falando, povo, acorda. Vocês estão mortos espiritualmente. E não tem um entre vocês que observe isso. Não tem um entre vocês que olhe e diga, precisamos melhorar, precisamos mudar o nosso posicionamento diante de Deus. Agora eu trago para nós, será que nós reconhecemos isso também? Será que a gente consegue olhar para um irmão que a gente vê todo o culto e prestar atenção se ele está bem ou está mal?
ou nossos problemas é mais importante? Eu estou falando comigo agora. Eu tenho esse defeito, abrindo meu coração para vocês aqui. Para mim é difícil olhar para um de vocês e perceber se vocês estão mal. A não ser aquele cabo ali. Aquele cabo ali, Deus me deu o coração dele e eu sei quando ele está mal. Mas o que eu estou querendo passar para vocês aqui é o seguinte: eu preciso melhorar e muito como irmão de vocês, para que eu possa chegar e ver que quando você estiver mal, eu poder ajudar. Isso é algo que arde no meu coração, porque eu sei que eu tenho essa deficiência. Mas é algo que eu oro para que a gente sejamos assim, pessoas que se importem umas com as outras. Porque não adianta, querido, a gente pode ganhar o mundo todo, a gente pode andar nos melhores carros, ter as melhores casas, fazer as melhores viagens, e o nosso irmão perecer. De que valia tem isso? De que valor tem isso para o mundo espiritual? Você acha mesmo que Deus está se agradando disso? E eu não estou falando do que você não sabe, eu estou falando do que você sabe. Porque às vezes a gente realmente não sabe se o irmão está passando necessidade, sabe? Às vezes a gente realmente não sabe. Mas e quando a gente sabe? E quando chega até nós falando, ó, fulano vai fazer uma cirurgia, é 12 mil reais a cirurgia. O cara nem assalariado é. Será que não arde no teu coração você tendo dinheiro em conta? De poder ajudar com alguma coisa? Você sabe, eu estou falando do básico aqui. Estou falando de algo básico. Algo que devia ser um comportamento nosso, natural. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. E se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Então o comportamento lá de trás já não condiz. Ah, Cícero, é porque a minha família é assim. Tá, sua família, você não tem que ser assim. Eu cresci nesse meio de ignorância, tá? Mas o Espírito também, que falou com você uma vez, ele é esse que muda o ignorante. Ou você deixou de lado essa parte? Vai viver na ignorância até quando? Mas vamos lá, vamos continuar para a gente terminar isso aqui. E aqui, a partir do capítulo 7, Amós tem 3 visões. A primeira visão é de um muro. Diz assim no verso 7, ó. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Eu respondi: um prumo. Então disse o Senhor: veja, eu estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. E aqui Deus está dizendo assim: olha, eu não vou permitir isso aqui. Eu não vou permitir eles permanecerem vivendo tortos desse jeito. Eu não sei se você já viu um muro fora do prumo. É horrível, é feio, é inseguro. Ninguém quer se encostar em um muro desse formato. O que isso acontece com um muro desse jeito? Existem 2 coisas. Se eu tenho um patrão ignorante, o que é que ele vai fazer? A gente tira no reboco. Um reboco de uns 4, 5, 10 dedos assim, dá para alinhar. Mas o reboco é como se fosse uma máscara. E toda máscara, ela pesa. Como um reboco de 10 dedos pesa. Sabe o que vai acontecer com esse muro? Pode ser num dia, nem no outro, mas alguma hora ele vai cair, porque ele está sem prumo. O que Deus está dizendo aqui, dizendo assim: olha, Amós, esse muro eu vou derrubar. Estou colocando um prumo no meio do meu povo. Você está vendo que nenhum dá no prumo? Se nenhum dá, então nem presta. E eu não estou falando aqui de pecado. Deixa eu ressaltar isso aqui. Eu estou falando de um povo que não quer se arrepender, é diferente. Porque se nós estamos aqui até hoje, é porque o Espírito ainda fala conosco, é porque ainda arde no nosso coração ser pessoas melhores, ser cristãos melhores.
arde no nosso coração um arrependimento ainda. Mas esse povo não queria se arrepender. E esse povo, o Senhor estava dizendo: eu os destruirei. Mas no meio disso tudo, no meio desse acontecimento todo, Amós ter falado tudo isso, se levantou um homem. Mas olha o que o sujeito veio falar. Então, no 10, né? Então o sacerdote de Betel, Amazias, o sacerdote, enviou esta carta, essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente. Olha como eles tratam aquele que veio trazer a mensagem. Vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido de gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Que ele está dizendo aqui assim: olha, era para ser tu, safado, que era para estar pegando essa mensagem e pregando para o teu povo. O Senhor me tirou do meu trabalho, que eu não tenho nada a ver com isso aqui, eu não sou nem da linhagem de profeta para estar aqui, para falar para vocês que vocês não querem mudança. Ah, meu amigo, eu fico imaginando esse cara voltando para trás. Mas mesmo assim não quiseram se arrepender. Vamos continuar. Vamos para o capítulo 8. Está acabando, pessoal. Prometo a vocês. No 8, ele vai falar do cesto de frutas. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, meu povo. Não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendemos cereais? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandália, vendendo até palha como trigo. Olha aí como os caras faziam negócio naquele tempo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. E mais uma vez eu trago a vocês a prestar atenção nesse comportamento. Olha o comportamento do povo escolhido de Deus. E se nós estamos falando de um povo de Deus, pior eram os outros povos. Mas isso não dava direito a Israel de serem maus. Não era porque eles foram o povo escolhido que o Senhor passaria a mão sobre a cabeça dele. Eu não sei em que momento da história Israel esqueceu que Deus é justiça e fogo consumidor. Eu não sei em que momento da vida eles esqueceram como o Senhor fez com os amorreus, como o Senhor fez com os outros inúmeros reinos por causa deles. Eu acho que criou-se uma soberba tão grande que eles achavam que ninguém pode com nós. Nós vamos calar os profetas, os nazireus já é nosso, ninguém vai falar nada. Se a gente conseguir dominar todo mundo, ninguém fala nada, nós continuamos na nossa vida aqui. Vida boa dessa daqui, festa todo dia, mulher torta direita,
Meu irmão, não tem para quê. Mas aí Deus fala: vocês acham mesmo que eu não ia prestar atenção em vocês? Vocês acham mesmo que eu até pisquei o olho e tirei de vocês a vista? Eu vi tudo que vocês fizeram. E como ele diz aqui, o Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. E aqui, só para me enfatizar o 8, no verso 8 ele fala: acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velórios e todos os seus cânticos em lamentos. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e raspem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Então chegará os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem de sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Os homens vagarão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem: juro pelo nome do seu Deus, o Dan, ou juro pelo nome do Deus de Becebá, cairão para nunca mais se levantar. Aqui ele está fazendo uma luz ao fim da era, aonde o cálice do Senhor será derramado sobre toda a terra, e aqui aonde toda injustiça será cobrada, aonde todo o pecado será apagado, mas cobrado, onde aqueles que têm retidão no coração passarão, mas aqueles que não quiseram obedecer e muito menos se arrepender, verão a porta se fechar, e muitos gritarão: Senhor, mas não era eu que estava curando no teu nome? Não era eu, Senhor, que estava profetizando no teu nome? E ouvirão uma das piores frases que já se ouviu dizer: afasta-te de mim, pois eu nunca vos conheci. E ali serão levados para viver a sua eternidade, pagar o preço das suas iniquidades. Mas há esperança, amém, igreja? Há esperança. No 9, quero pegar o final do 9 aqui. Existe uma palavra aqui que alegrou muito o meu coração. No 9, verso 11, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. Esse remanescente de Edom aqui é a gente, o povo que não era o escolhido. Todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realiza essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Esse dia aqui, onde a prosperidade dele, não essa que o mundo nos quer dar, né? Mas essa prosperidade aqui, aonde o vinho não cessará, aonde a semeadura vai durar até a próxima. No 14 ele diz: trarei de volta a Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão a cidade em ruínas e nela viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desraigada.
da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, Deus está falando de Jesus Cristo. Que através de Jesus isso aqui aconteceria. Que através de Jesus os remanescentes de Edom nasceria. Que através de Jesus haveria essa nova reconstrução do povo de Deus e da tenda de Davi. E para me finalizar, eu volto para o começo. As perguntas que eu fiz no começo. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que está o nosso comportamento diante de Deus? Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que está a nossa vida íntima? Como é que está a nossa vida conjugal? Como é que está a tua ida a um supermercado? Ou você acha que só é necessário viver o cristianismo dentro das quatro paredes da igreja? Jesus não nos chamou, meus amados, a simplesmente viver aqui em família. Isso é maravilhoso. Amo estar com vocês, vocês sabem muito bem disso. Mas o verdadeiro chamado foi o arrependimento. E a pergunta, para me finalizar esse momento da palavra é: será que ainda temos um coração capaz de se arrepender? Será que ainda arde em nosso peito a vergonha do nosso pecado? Será que uma palavra como essa, onde fala do comportamento de um povo, onde a gente vê claramente que Deus detesta, será que muitos desse comportamento a gente não faz durante a semana, durante o mês? Porque senão o meu negócio não prospera. Porque senão eu vou ser multado se eu passar pela blitz e não levar ali um bombom pros guardas. Como é o nosso comportamento, igreja? Como tem sido o nosso comportamento? Israel passou, esse tempo aqui passou. Nós estamos vivendo esse aqui, ó. A tenda da caída de Davi. Consertarei o que estava quebrado, restaurarei as suas ruínas e eu reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste os remanescentes de Edom. A nova Jerusalém. Esse tem que ser o nosso alvo. A Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê a salva de palmas para o nosso Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Eu queria que você, com a sua cabeça baixada, com seus olhos em sinal de submissão ao Senhor, você orasse a Ele, fizesse uma oração sincera, uma oração de arrependimento, uma oração de entrega, uma oração de misericórdia. Mas ao mesmo tempo que você ora dessa maneira, eu quero que se alegre o seu coração em saber que Jesus, Ele é real. E saber que essas dores que a gente passa nessa vida, como Paulo já dizia, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então eu sei que já não é mais eu, mas é o pecado, né, que habita em mim. Mas sabe qual é a diferença? É que Paulo orava desse jeito, com o coração moído. Ele não chegou para Deus pedindo: tira, afasta de mim, né? Tira de mim esse espinho na carne, porque ele queria ser o bam. Não, porque era vergonhoso para ele ter tamanho pecado. Eu não sei se você sente vergonha do seu pecado, ou se você acha que é normal. Não é normal. O ser humano, para a gente pecar, é normal. Verdade, a gente peca, não tem pra onde correr. Mas o sentimento empregado depois que se peca é o que diz quem você é. É o que diz o quanto do Espírito Santo você tem.
Igreja, eu quero que essa noite o Espírito Santo possa falar para vocês dizendo que não é difícil. Tira isso da tua mente, não é difícil. Não é. Se você quiser, repita isso para você várias e várias vezes. Não é difícil. Viver segundo a vontade do Senhor não é. Diga para você, não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Difícil é se sujeitar a esse mundo, meu amado. Difícil é esperar que esse mundo lhe entregue rosas. Não vai. Difícil é achar que aqui você vai ter vida, enquanto a palavra está dizendo: aquele que perder a sua vida achará, mas aquele que encontrar a sua vida, esse perderá. Se você encontrar a sua vida aqui achando que esse mundo aqui não passa, ele vai passar, meu amado. Posso dizer uma coisa para você? Na nossa mente, a gente acha que viver o cristianismo, viver o evangelho genuíno é muito difícil. Mas também é muito difícil uma crise de depressão, é ou não é? É muito difícil uma crise de ansiedade, é ou não é? É muito difícil. Mas aí eu pergunto a você, qual difícil você quer escolher? O difícil de ter que passar, de ter que se moer para dizer assim: não, eu não vou responder ele como ele deveria. Eu não vou cometer esses mesmos pecados, porque à luz da palavra, se eu fizer, eu estou errado. Qual difícil você quer escolher? Ah, se isso é difícil, cara, sabe, eu consegui manter meu ministério em pé, é difícil eu me manter conectado com a igreja. Eu entendo, realmente é difícil. Mas também é difícil quando você está no mundo, amigão, que você não tem ninguém para ligar. Quando você está passando por momentos de dificuldade, você não tem para lhe dar uma palavra de consolo. Você não tem ninguém para chegar para você e dizer: olha, eu estou aqui, vamos junto. Escolha o teu difícil. Eu creio muito que tudo é por causa que Jesus permite, Deus permite. Então, se você está vivo hoje, escutando essa palavra, é porque Ele está dizendo: filho, tem ainda algumas coisas que a gente precisa alinhar, meu amado. E o convite dessa noite é esse: alinhar a nossa vida com Deus, alinhar o nosso comportamento. Porque a gente está tão bonito, sabe, aqui, a gente tem o nosso culto, a gente já sabe fazer culto, a gente já sabe iniciar, a gente já sabe fazer um devocional, mas está aí a mudança. Onde é que está a mudança? A gente conhece a árvore pelo fruto. Cadê os teus frutos? Querido, não se sinta pressionado. Eu estou falando dessa maneira, mas é como se eu estivesse falando comigo. É como se essa oração fosse íntima minha aqui. Eu estou abrindo com vocês, porque são esse tipo de indagações que eu faço no meu interior. Cadê isso dos teus frutos? Cadê isso do teu comportamento? Me mostra. Ou o Senhor nunca te pediu isso? Ou o Senhor nunca te pediu algo parecido com isso? Então, meus amados, eu oro para que o Espírito Santo possa quebrantar você, sabe? Eu não quero que você saia daqui emocionado. Não é o intuito dessa mensagem. A mensagem aqui é justamente bater mesmo. É justamente nos moer mesmo. Ou você acha que Deus não coloca prumo na tua vida também? Ou você acha que Deus não coloca prumo na nossa vida também? Ele coloca. Agora a pergunta é: vai ser necessário te derrubar? Vai ser necessário te derrubar? Ou você está ainda em construção, sabe? Sabe aquele cristão que ainda está em construção? Ele não é perfeito, ele sabe disso, mas ele também sabe que ele está na mão do olheiro. E o olheiro está moldando ele, ele deixa ser moldado. É isso que está a diferença. É deixar ser moldado. E a pergunta que eu tenho que te fazer é: você está permitindo o Senhor te moldar? Ou você está deixando o teu dia a dia ser o mais importante? Senhor, meu Deus e meu Pai,
quando o Senhor está presente. Porque nós não merecemos tamanha honraria que o Senhor nos dá em se apresentar a nós nesse momento. Mas eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos moldar, meu Pai. Que a gente venha entender o que essa palavra está nos dizendo aqui essa noite, que precisamos melhorar, que precisamos largar o nosso eu de fato, que precisamos sim mudar o nosso comportamento, que sejamos unidos, pois a Tua palavra diz que a gente serão conhecidos pela união. Então, meu Pai, eu oro para que o Senhor não fale conosco só agora, mas fica ministrando o nosso coração, Pai, durante a semana, durante o mês, durante todo esse ano. Nos implica a mudar, meu Pai. Nos força a mudar, Senhor. Nos acorda de madrugada falando: ei, o jeito tem que mudar. Não desiste de nós, meu Pai. Não desiste de nós. Porque eu não estou sozinho
tempos de guerra, meu irmão, não é tempos de desistir. Nunca pare de lutar. Isso. Não Vamos orar em grupos, pare homens com homens, mulher com mulher. aguarda. Queria convidar o Nunca Ícaro pare de para lutar. fazer essa oração. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Ó Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Ó Deus, estamos de pé aqui, Senhor, ainda com um fôlego de oração. Ó Deus, se estamos de pé aqui, Senhor Deus, com um fôlego de oração, significa, Senhor Deus, que algo tem nos deixado de pé, que algo tem nos sustentado, Senhor, em meio a essas batalhas, Senhor Deus, em meio a esse travar de guerra, Senhor. E isso que tem nos sustentado, Deus, é o teu sopro, é o teu comando, é a tua autoridade. E nós louvamos ao teu nome, Senhor, por tamanha perseverança em nossa vida, por tamanho amor, ó Deus, por tamanho amor pelos teus filhos. Isso é um tratar de paz sobre nossa vida. Obrigado, Deus, obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Ó Deus, olha a nossa peleja, Senhor. Não tem sido fácil, Deus, não tem sido simples. Nós temos te buscado, nós temos anseiado em nosso coração, temos batido a poeira, Senhor Deus, e caminhado, Senhor, em direção a Ti. Pedimos que o Senhor incline os Teus ouvidos, Deus, e escuta o clamor do nosso coração. Ó Deus, independente das circunstâncias, Pai, independente das situações que temos vivido, Deus, que o Teu Espírito, Ele não parta do nosso coração, Deus, que Ele faça morada e nos sustente através do poder do nome de Jesus. Ó Deus, nós somos criaturas Tuas, Senhor Deus, ou melhor, somos filhos Teu, Pai. Temos tanto a aprender contigo, Senhor, temos tanto a experimentar contigo, e isso é maravilhoso. Quando menos pensamos, Senhor Deus, quando menos pensamos, Pai, Tu lança uma novidade sobre nossa vida, e às vezes um território novo, às vezes um ambiente novo, nos deixa travado, Pai, nos deixa inseguro, mas o Senhor é a nossa rocha firme, Pai. Tu és a certeza de que o caminho que estamos é o caminho correto, Pai. A Tua vontade reinando sobre nossa vida, mesmo que doa, Senhor Deus, nos traz alívio ao deitarmos em nossas camas, ó Pai, nos traz alegria em nosso coração, porque mesmo com todas essas batalhas, Deus, o Senhor não tem nos deixado perecer, ó Deus, e isso é maravilhoso. Por isso louve a Deus, louve ao Senhor, agradeça a Deus por causa de tudo isso. Isso tem deixado você mais íntimo com Ele, isso tem perseverado a tua fé, tem alimentado a esperança de fé em seu coração. Creia que o Senhor está no controle de tudo. Creia que o teu Pai não é um Deus qualquer, mas aquele que diz Pai, aquele que você ama como Pai, aquele que te ama como Pai. Ele está contigo nesse momento, Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle dessa situação. Não desfoca da vontade de Deus, persevera nessa tua fé, e assim seja, Senhor, sobre nossa vida, Pai. Escuta, Pai, a peleja das nossas orações, Senhor Deus, traz essa intimidade através dos nossos devocionais, Pai, um momento de oração ao qual inclinamos nossos joelhos, Senhor Deus, e clamamos em dor, e clamamos em choro. Deus, vem com a tua voz e traz clareza e transparência
preferência sobre o caminho que estamos percorrendo, Deus. A tua vontade, ela tem que reinar sobre nossas vidas, Pai, independente de qualquer coisa, Senhor, independente para onde aponta o nosso nariz, Deus, a tua vontade tem que reinar, Senhor. Por isso, Deus, endireita o nosso caminho, endireita, Deus, o nosso caminho, para que a tua vontade, ela seja feita, Pai, pois ela é perfeita, ela é agradável, como ela não há dolo, como ela não há sofrimento, Deus. E quantas vezes somos puxados para um lado, somos levados para o outro, Senhor, e quantas vezes decidimos algo que não te convém, que não nos convém, Pai, que não pertence à tua vontade. Pelo poder do nome de Jesus, Deus, endireita-nos conforme o teu querer. Que esse começo de ano, Senhor Deus, o Senhor possa nos direcionar para o alvo correto, Deus, em nome de Jesus, para a tua vontade acontecer em nossa casa, para a tua vontade acontecer sobre nossa vida, Senhor Deus, para a tua vontade acontecer sobre o nosso negócio, Senhor. Nós queremos te louvar onde quer que nós estejamos, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, ó Deus, no ambiente íntimo contigo. Nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, pois tu és o Deus dos deuses, tu és o Senhor dos senhores, Deus. Tu és aquele que nunca entrou numa guerra, nunca entrou numa batalha para perder. Não será dessa vez que acontecerá sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Não acontecerá. Deus tem algo preparado surpreendentemente para esse ano 2026 para você. Endireita o teu caminho conforme a vontade de Deus. Se está sendo difícil agora, louve ao Senhor, porque se não fosse difícil, você estava longe dele, você estava à mercê do diabo. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus acontecer. Louve a Ele nesse momento. Deus, muito obrigado pelo Senhor perseverar sobre minha vida, por não me abandonar, Senhor, por me deixar, Deus, levar a minha vida conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, creia na vontade de Deus sobre a tua história, creia na vontade de Deus sobre tua vida. Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que persevera, Ele é um Deus Pai sobre sua vida, a paternidade de Deus sobre sua vida. Ele não é qualquer pai, Ele não é qualquer pai. Ele é aquele pai que mesmo que o filho peça a herança, desejando a morte do seu pai, Ele te aguarda à beira da estrada, crendo no teu retorno, crendo na vontade de Deus, do Deus, voltando aos braços do Pai. E Ele de braços abertos, não te julgando, mas dizendo: você é o meu filho amado. Que haja uma festa, pois o teu retorno trouxe a transformação. Deus sabe das tuas dores, Deus sabe do teu sofrimento, mas Deus enche você agora. Enche você agora, enche você agora com toda a fé necessária para você passar por esse momento. Em nome de Jesus, Deus, nós anseiamos, ó Pai, anseiamos, pois o Senhor é a nossa melhor escolha, o Senhor é o nosso melhor Pai, ó Deus. O Senhor é o nosso Pai verdadeiro, nosso Paizinho que segura em nossas mãos, Deus. E nós, como uma criança, Senhor, acreditando que o nosso Pai pode todas as coisas, caminhamos juntos contigo, ó Deus. Caminhamos juntos contigo, Senhor. Isso é maravilhoso. Que Deus é esse, que Pai é esse, que não nos abandona, que não nos deixa perecer, que se preocupa com cada fio da nossa cabeça. Que Pai é esse? Deixa Deus tocar essa tua jornada nesses tempos, querido. Confia nesse seu Pai, confia nesse seu Pai, confia nesse seu Pai. Ele não deixará
você para trás. Ele não deixará você para trás. Ele deixa as 99 e diz: filho, eu vim te buscar, porque eu sei do teu potencial, eu sei da tua capacidade, eu sei do quão eu amo você, e não como os outros te veem, nem como você se vê, mas eu sei quem você é, eu sei como eu te construí, eu sei que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu não te deixarei para trás. Agarra a mão desse teu pai, agarra a mão desse teu pai, agarra a mão desse teu pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. Como órfãos de pais vivos, Senhor, nós abraçamos esse teu amor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, louvamos a Ti, Pai, por cada uma das fases que tem nos trazido até aqui. Quão grande é esse teu amor, Deus, que não cabe no nosso entendimento. Quão grande é esse teu amor, Pai, que Tu sabes o tempo de todas as coisas. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Deus sabe as portas que serão abertas agora, assim como Ele sabe as portas certas de fechá-las. Oh Deus, nós te louvamos e agradecemos por tamanha preocupação pela tua igreja, pelo teu filho, Senhor Deus. Te louvamos e agradecemos por sermos tratados com tamanho amor. Amado Senhor, louvamos ao teu nome, pois tu és digno de toda adoração, tu és digno, Deus, de todo louvor, tu és digno, Pai, de toda a grandeza, e que tudo que saia da nossa boca, Senhor Deus, expresse a tua grandeza aos quatro cantos da nossa vida, aos quatro cantos da nossa casa. Tu és digno, Senhor, tua grandeza, Pai, tu és o Deus do começo, do meio e do fim, Senhor, tu és tudo isso e muito mais. Por isso louve ao Senhor, mostre ao seu problema a grandeza desse Deus, mostre ao seu problema o quão forte é o Deus ao qual Ele te chama de filho, em nome de Jesus. Senhor, eu me arrependo e eu quero ser aquele que é sensível à tua voz, que eu não seja, Senhor, como os que se esquecem dos mandamentos e que se distanciam da tua vontade, mas que eu seja como os fiéis que permanecem atentos à tua voz e lutam até contra a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Diga: eu sou aquele que decido servir ao Senhor voluntariamente. Diga: eu não serei enganado pelo mal, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Dê uma salva de palmas, abrace seu irmão, sua irmã. Nossa família, e nós declaramos, Senhor, que todos os planos do inimigo
que ele tem planejado, que ele tem forjado contra a nossa casa, caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós colocamos em Ti a esperança de ver nascido cada Isaac, de ser fortalecido cada Abraão, de ser transformado cada Jacó, e que nessa batalha, Senhor, que nós estamos dentro da nossa casa, da nossa família, nós não venhamos a nos sentir sozinhos. Você pode orar pela sua família agora, colocando nomes, vai dizendo nomes, isso, declarando a vida de cada um, entregando a vida de cada um ao Senhor. Diga: Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer, Senhor, contra a nossa casa, trazendo traumas, trazendo desunião. Pai, todo laço demoníaco, toda raiz de amargura, de trauma, como Cícero falou, de ignorância, de brutalidade, que nós sejamos sábios na Tua presença, que nós venhamos levar a cultura do céu e não a cultura dos nossos parentes, e que através de nós toda a nossa casa seja transformada pelo nome de Jesus. Levante a sua mão alta e diga assim: eu serei como uma sentinela protegendo a minha casa. Diga: eu não aceito a ignorância, o mal, a falta de perdão, os maus costumes. Diga: eu não verei a minha casa, os meus filhos, o meu cônjuge vivendo de maus comportamentos. Diga: eu serei uma sentinela. As mulheres: eu serei uma protetora, eu serei uma guardiã da minha casa. Eu não vou me calar diante do mau comportamento. Os homens: diga: eu não vou me calar diante dos maus comportamentos, e eu verei a minha casa vivendo de acordo, fale, no prumo da vontade de Deus. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Vamos dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, faça isso com legalidade, faça isso com alegria, não deixe seu coração ser enganado. Nós temos que estar em concordância com o bem, não em concordância com o mal. Muitas vezes, querido, nós nos calamos e concordamos com o que é errado. E muitas vezes nós vamos ver isso. Às vezes a mulher vê o marido indo por um comportamento e se cala. Ou o marido vê a mulher indo por um comportamento e se cala. Não pode, vocês são um. Então, se o seu marido dizima e você não dizima, só a metade da casa está alinhada. Pode isso? Né? Se você dizima, seu marido não dizima, só a metade da casa está alinhada. E aí eu vou te perguntar: o que impede você, homem, de conversar com a minha esposa? De conversar com a sua esposa? O que impede você, mulher, de conversar com o seu marido? Ah, mas é porque o senhor não conhece a minha mulher. Não, quem devia conhecer era você. Se você não tem coragem de falar com a sua mulher, você vai falar com quem? Se você não tem coragem de falar com o seu marido, você vai falar com quem? Marido, você que não tem uma mulher de oração, você tem que aperrear ela. Mulher, bora orar por mim, mulher. Tu não sabe o que eu estou passando. Mulher, você que vê o marido andando por um caminho estranho, marido, tu endireita teus caminhos. Olha o que está acontecendo na nossa casa. É um vigiando o outro, amém, igreja? Um vigiando o outro, é isso que acontece no meu casamento. A Patrícia me vigia, eu vigio ela. É assim, porque nós somos pecadores. A diferença é porque se ela cair, eu caio junto. Se você cair, irmão, eu não caio. Mas se ela cair, metade de mim vai junto. Até eu me levantar, tem uma luta grande aí. Você entende? A mesma coisa com ela. Então, às vezes eu vejo isso. Alguém na casa está aprumado, mas a outra coluna está assim, a casa está torta.
E se tem quem conhece marido é a esposa, e quem conhece a esposa é o marido. Então bora alinhar nos dízimos na oferta, irmão, para começar direito. Isso eu estou falando de dízimo e oferta, mas tem tantas coisas. No devocional, por exemplo, faça o devocional, depois você repete com ela. Faz o devocional, depois você repete com ele. Alguém está entendendo? Não vamos deixar nossa casa cair. Amém ou não amém? Levante sua mão, entregue seu dízimo, a sua oferta de coração. Mas eu queria também que você orasse pelo seu marido agora, pela sua esposa. Pai, eu não quero a minha casa pela metade, eu quero ela completa. E esse ano de 2026 é o ano da responsabilidade. E eu quero ser responsável, diga, eu quero ser responsável, não somente só por mim, principalmente os casados aí, diga, eu não quero ser responsável só por mim, eu quero ser responsável pela minha casa, pelos meus filhos. E em nome de Jesus eu consagro a Ti meu dízimo, a minha oferta, que eu possa andar diante de Ti com meu coração leve e em paz. E tudo que tenho é Teu, e nada ficará pesado até mim. Diga em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, traga seu dízimo, traga sua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo tocar você, tocar seu coração. E agradeça agora. Coloque as mãos sobre a sua mente. Vamos orar. Aí está o campo de batalha da sua mente. A mente é regida pelo emocional, mas também é atacada pelo espiritual. Essa é a verdade. E talvez você esteja agora sendo atacado no emocional. Atacado no emocional pelo espiritual. E você está em uma guerra constante. Mas você entenda, você é um ser inteligente. E você pode agora decidir, optar, servir ao Senhor. Diga assim: Senhor, a minha mente, que agora seja cheia de toda a esperança. Diga: Senhor, a minha mente, se há batalhas na minha mente, eu rejeito agora todas as trevas, todos os maus pensamentos, todas as intenções erradas, e eu racionalmente decido vencer em Cristo Jesus, colocando em prática os ensinamentos do Senhor, e eu prevalecerei. Deixa eu orar por você, Pai, que o Senhor agora possa tomar a frente de toda situação, de toda luta, de toda batalha, de todo sofisma, de todo ataque na mente, e que tudo aquilo que Satanás planejou caia por terra em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus seja livre e atuante na nossa mente, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Alguém precisa de oração e unção com óleo? Vem à frente. Se você está doente, está enfermo, vem à frente. Nós já vamos orar também pelas pessoas de casa que estão com alguma enfermidade. Pai, nós oramos e nós declaramos pelo nome de Jesus que aonde haja alguém enfermo, que haja cura, que aonde haja, Senhor, alguém desesperado, que haja alívio, que haja aconchego, que haja o abraço e o carinho de cura do Senhor. E aquele que está totalmente, Senhor, ferido, perdido, desesperado, seja socorrido pelo nome de Jesus. A igreja diga amém. Eu abençoo vocês no amor do Pai, na graça do Filho e nas abundantes consolações do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê a paz do Senhor ao irmão do seu lado. Dê um abraço em 2, 3, 4.